Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para a gravação de mais uma videoaula que tem o propósito de servir aos professores da Escola Bíblica Dominical como suporte, como apoio, como subsídio. Esse subsídio ele não tem o propósito de esgotar as possibilidades de o professor explorar esse conhecimento e o assunto, mas serve para auxiliá-lo, ajudá-lo na compreensão e também no desenvolvimento e na preparação da sua aula para apresentar aí aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Uma honra poder estar com vocês novamente. Estamos aqui com o nosso querido irmão para nós ministrarmos essa aula falando da lição de número 3, a missão da igreja. Essa lição em que nós estamos tratando nesse segundo trimestre sobre a igreja local, o lugar de crescimento e serviço, sendo essa a temática. Nós vamos falar hoje, então, mais especificamente sobre a missão da igreja. Já bem como colocado, como o comentarista da lição, pastor Micaías, a lição está dividida em 3 etapas, sendo essa primeira etapa, as 3 primeiras lições, vieram com o propósito de abordar a igreja no seu sentido universal, e essa então é a terceira e última lição, tratando da igreja, como diz ele lá, a igreja com o I maiúsculo, né? Que vai abordar aí esse papel global da igreja, né? Servindo a um Deus global, uma igreja global, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel. Os textos bíblicos mencionados estão em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, Atos 2, 46 e 47, Mateus 28, do 18 ao 20. Vamos só nos ater aqui à leitura do texto-chave, que diz: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E também está aqui o "para refletir", que diz que a missão da igreja se desdobra em 3 aspectos: adoração, comunhão e evangelização. Então, considerando esses 3 aspectos, podemos então entender que depois de ter estudado a lição de número 1, onde falou de uma forma geral lá sobre a missão da igreja, na segunda lição veio a definição do que é a igreja, quem é esse povo de Deus, né? E aí, dentre as muitas definições que a Bíblia traz, os símbolos que a Bíblia traz sobre a igreja, estudado na lição anterior, nessa lição vem de forma até muito sucinta, bem resumida aqui pelo pastor Micaías, a missão geral da igreja. E ele começa então falando sobre um dos aspectos que como lido aqui no "para refletir", a adoração ou a glorificação a Deus. Queria pedir ao nosso irmão então para poder fazer a sua abordagem, o que o irmão tem a falar a respeito desse primeiro tópico, falando sobre a missão da igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu quero começar trazendo algumas definições da palavra adoração. No grego, nós temos 2 palavras para adoração: proskinel e latreia. A palavra proskinel, nós encontramos ela ali no texto de João 4:24, a qual Jesus Cristo fala que o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade, né? Então ali está proskinetai. Se nós pegarmos um dicionário grego, isso proskinel pode significar prostrar-se, adorar. Quando nós vamos lá para o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, nós vemos que os 24 anciões, eles se prostravam diante de Deus e o adoravam. Nós encontramos essa palavra ali. Então ela pode significar reverenciar, cultuar, honra, dar glória. Então há um significado muito amplo se nós pegarmos um dicionário. Se nós pegarmos também o dicionário português, essa palavra vai dar o sentido de
culto, de honra, de homenagem. Pode ser uma homenagem individual, um culto individual. Nós achamos lá em Gênesis 24, 26, num culto específico, individual de uma pessoa, e também de uma adoração coletiva. Nós achamos lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 20, onde todo o povo de Israel é chamado para adorar a Deus. E a outra palavra é latreia. Latreia é um serviço público. No tempo dos romanos, essa palavra ela não era, vamos dizer assim, só no contexto do cristianismo ou do judaísmo, porque quando eles falavam latreia, eles falavam de um serviço público. Um exemplo muito básico que nós podemos entender sobre isso, um soldado romano, ele estava ali prestando um serviço público, latreia, porque latreia significa isso, serviço. Então, é daí onde vem a nossa palavra idolatria, que é prestar culto e tudo mais. Então, pensando dessa forma, nós conseguimos entender que uma das missões da igreja é adorar, é ser um adorador. E nós vemos que a adoração ela não está limitado a 4 paredes. Quando nós olhamos para o texto de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, nós vemos que ali Jesus ele não limita a adoração no espaço físico, no espaço geográfico. Tanto é que ela faz uma pergunta: nós adoramos nesse monte, vocês adoram lá em Jerusalém. Jesus falou que não era nem naquele monte, Gerazim, nem Jerusalém, era em espírito e em verdade, Então a adoração, ela está muito mais além do que um culto de domingo, ou um culto de quarta-feira, ou um culto de jovens. Ela abrange muito, ela está na minha vida, uma vida de honra, uma vida de consagração, uma vida de devoção a Deus. Então, quando nós pensamos em adoração, nós vemos a adoração como um estilo de vida. Irmão Alessandro, muito bem colocado aqui pelo nosso querido irmão, a explicação da origem da palavra adoração, O nosso autor aqui usou bastante a palavra glorificação, e a gente, quando vai falar disso no contexto da nossa, no nosso contexto teológico e implantado ou aplicado isso no nosso contexto litúrgico na igreja, nós ouvimos muito essas expressões, Glorificar, louvar, adorar, e às vezes é preciso conseguir distinguir, embora tenha uma complexidade em tentar separar essas coisas, Porque todas elas, até no próprio dicionário, a gente vai ter essa percepção de que elas são muito similares. Mas ao trazer esse contexto do original, do texto original bíblico, tanto aí no caso do grego ou mesmo no hebraico, nós vamos ter a clareza realmente de que todas essas palavras têm alguma relação, têm alguma ligação. Talvez uma das coisas que precisa ficar um tanto claro e separado, e até colocado um texto bíblico aqui, é que a igreja foi escolhida pelo Senhor para glorificar. O pastor Micaías faz questão de mencionar aqui na lição o contexto de que todas as coisas já foram criadas para a glória de Deus. Ele menciona lá Romanos capítulo 1, em que até a própria natureza foi construída, foi feita para glorificar a Deus. Esse era o propósito que Deus fez todas as coisas. Nós, individualmente, o ser humano, quando Deus põe Adão e Eva lá no jardim, os coloca também para o propósito da adoração, para que o seu nome fosse glorificado, O propósito aí é que tudo aquilo que foi criado por Deus o glorificasse. E não fica de fora a igreja. Ele faz questão de mencionar em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, em que o Senhor coloca a igreja nessa condição honrosa de poder ser feita para glorificar o nome do Senhor. E o importante disso é a igreja, então, entender esse seu papel, no sentido de curvar-se, como o irmão bem colocou, prostrar-se, inclinar-se. Dentro de um contexto judaico, não há adoração sem movimento,
essa palavra eles levam muito ao pé da letra, no sentido de que a necessidade de dobrar-se, de prostrar-se, fosse de joelho, fosse inclinado, ele precisa fazer um aceno a Deus, mostrando que ele é Senhor e ele está se colocando numa condição de servo, daquele que está prestando culto, prestando homenagem, está celebrando. Então a primeira grande missão da igreja é a celebração a Deus, é a glorificação, a adoração a Deus. Então é importante ter esse contexto. Claro, quando nós vamos trazer isso para o contexto litúrgico da igreja, né, nós começamos a observar como que a igreja realiza, exercita, pratica tudo isso, né? E aí virão sempre muitas respostas. A adoração é um estilo de vida, né? E como então eu adoro a Deus como estilo de vida, né? Deus precisa ser glorificado pelos seus atos. Nós ouvimos muito isso, às vezes até nas pregações, né? Deus está sendo glorificado pelos seus atos, né? Como que alguém pode estar glorificando a Deus? Curvando-se, né, a Deus com as suas atitudes. E aí nós vamos encontrar vários textos no Novo Testamento apontando para que as nossas práticas, o próprio Jesus usando essa expressão, falando até que o amor de um irmão para com o outro, as nossas ações sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem a Deus. Deus é glorificado até através dessas nossas ações. Então a nossa vida tem que ser uma vida de adorador, uma vida de quem glorifica. Sem dúvida nenhuma, aqui quando nós trazemos esse contexto, trazemos o contexto no sentido da celebração, das nossas reuniões onde Cristo, ou o nosso Deus, precisa ser, dentro desse contexto de missão da igreja, celebrado. Todas as nossas reuniões têm esse propósito, seja uma reunião de oração, seja uma reunião no lar, seja uma reunião congregacional. O propósito é que o Senhor seja glorificado. E glorificar aqui é reconhecê-lo pelo que ele é. Nem sempre tem o sentido, talvez, no ato da glorificação, de reconhecê-lo só pelo que ele faz. Às vezes tem muito esse comportamento nosso como humanos de querer honrar a Deus ou fazer algo para Deus só pelo que ele faz. Mas é imprescindível que observemos essa importância de que ele tem que ser glorificado nas nossas ações pelo que ele é. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele criou todas as coisas e nós fomos criados, fomos feitos para a sua glória. Então as nossas ações, o ser humano tem que ter esse entendimento, esse reconhecimento de que ele precisa ser glorificado, indiferente de a nossa vida estar boa ou ruim, indiferente da gente ter levantado de bom ou de mau humor, indiferente das coisas estarem correndo muito bem ou parecendo que as coisas estão dando mal. Deus precisa ser glorificado por nossa vida. Deus precisa ser adorado pelas nossas ações num ato de gratidão, de agradecimento, né? E aí agradecer é sempre por algo feito, por algo recebido. E aí sim, nós temos que ter a compreensão de que se temos saúde, vida, salvação, igreja, comunhão, se temos paz na nossa alma, se temos uma libertação dos nossos pecados, tudo que nós alcançamos em Deus, ele é digno de ser adorado como um ato de agradecimento, não é isso? Então, a Bíblia também está recheada de versículos nos levando a entender de que o Senhor precisa ser glorificado, que o Senhor precisa ser adorado, que o Senhor precisa ser louvado na sua majestade. Algumas palavras que eu anotei aqui, que a gente vai encontrar no dicionário, é celebrar, prestar homenagem, né? Aplaudir, enaltecer, dirigir louvores, é declarar-se para ele, é prestar um culto, é venerar. Todas essas palavras estão atreladas ao sentido de glorificar, de louvar e de adorar, que é essa grande missão da igreja. A missão da igreja que não implica as demais ações dela, como a comunhão e a evangelização, que são outras duas ações separadas dessa. Essa glorificação tem aqui o contexto individual, tem o contexto coletivo,
como a igreja primitiva cumpria ao mesmo tempo essas três ações. Mas uma delas era glorificar a Deus, era reconhecer o senhorio de Deus sobre as suas vidas. E é importante que a igreja tenha essa consciência, é importante que o servo de Deus tenha essa consciência. Então, falando disso, um outro ponto importante, que nós já tocamos nele aqui, falando um pouco da glorificação, é a comunhão. Está aqui, prover comunhão entre os irmãos. É a segunda missão da igreja. Irmão Alessandro, fala um pouco para nós sobre essa provisão da comunhão entre os irmãos. Como o pastor Micael ele coloca aqui na revista, né, quando nós falamos de comunhão, podemos encontrar na palavra de Deus elementos que entregam esse aspecto da missão da igreja. E eu fui dar uma olhada novamente em alguns termos grego. Essa palavra comunhão no grego ela é koinonia, mas nós encontramos ela praticamente no Novo Testamento todo, né? E koinonia é compartilhar, é relacionamento íntimo, é ter participação, é generosidade. Eu gostaria de ler alguns textos aqui para nós poder pensar um pouco sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar essa palavra aí no sentido de viver com Jesus, né? Fiel é Deus, pelo que foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, quando nós vemos aqui comunhão e esses aspectos que entregam, ou seja, dessa vida, esse relacionamento íntimo que nós temos com Jesus Cristo. Nós também podemos encontrar essa palavra como serviço, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, aqui Paulo está, vamos dizer assim, reconhecendo o trabalho da igreja de Filipos, ou seja, a cooperação. Desde quando eles foram chamados, eles estavam servindo a Deus. Então, quando nós entendemos essa palavra comunhão, ela dá esse sentido da nossa cooperação, dessa nossa vivência, desse nosso serviço prestado ao reino de Deus. Mas também nós encontramos lá em Hebreus 2,14, um texto que eu fiquei meditando quando eu estava estudando, e eu falei, pensando comigo, refletindo, conversando com Deus. É um texto muito interessante, foi até usado no trimestre passado, um dos textos para poder trabalhar sobre a dupla natureza de Jesus Cristo, que é Hebreus capítulo 2, versículo 14, que está escrito: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império. Isso é, ou seja, essa participação, esse compartilhamento. Jesus, ele fez essa participação, ele teve essa natureza humana. E quando nós olhamos isso, nós entendemos essa compartilhação também entre os irmãos. Que nós compartilhamos as mesmas dores, das mesmas aflições, dos mesmos sentimentos. Tudo isso dá o sentido de comunhão. Também generosidade. É um texto que está lá em 1 Timóteo. Comunhão também denota generosidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, é muito interessante. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, né? Essa é uma orientação de Paulo. Então aqui também nós encontramos esse sentido de comunhão, essa generosidade, essas boas obras, essa partilha entre os irmãos. E o texto clássico, que é o texto lá de Atos 2, 44, 45, né? Nós encontramos também essa palavra comunhão ali, que está escrita assim, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, né? Então, comunhão dá esse sentido, né? De compartilhar dessa vivência, de participar das mesmas dificuldades. Então, quando nós falamos que nós somos igreja, nós vivemos em comunhão, ou seja, eu participo dos momentos bons, dos momentos ruins, eu estou ali para ajudar, eu estou ali também para ser generoso, não só para aqueles que são da nossa comunidade de fé, mas para aqueles que estão também do lado de fora. Tudo isso é uma comunhão que nós precisamos viver. Isso faz parte da missão da igreja. Nós olhamos também nesse sentido de participação e de serviço no reino. Então esse termo é um termo muito abrangente, que também nós entramos aqui, fazemos um link com o discipulado, né? O discipulado, ele eu gosto de chamar que é uma eterna comunhão. Por que é uma eterna comunhão? Porque
nós vamos começar aqui e vamos ter comunhão lá no céu, né? Então ele começa com a conversão, ele faz uma diferenciação de discipulado para a classe de batismo, né? Classe de batismo é uma coisa, mas discipulado é outro. Ele começa bem fraquinho, vamos ali com leite, depois vai engrossando e você vai recebendo um ensinamento mais forte, vai sendo acompanhado, vai sendo instruído e crescendo na fé. Então tudo isso é comunhão, essa vivência. Lá na nossa congregação nós temos uma classe lá que nós chamamos de Ensinando a Palavra, que é uma classe de discipulado. Então nós sempre temos esses momentos, manda mensagem um para o outro, conversamos com outros, expomos as necessidades. Às vezes nós estamos ali para trabalhar com algo voltado para a necessidade dele, às vezes acaba surgindo outro. Então nós vivemos em comunhão, nós começamos a ter um relacionamento e hoje nós podemos dizer que nós somos irmãos em Cristo Jesus, somos amigos, somos verdadeiramente uma família, porque essa comunhão ela é gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, meu querido. Muito bem colocado a definição aí da palavra comunhão, né? E quando nós estamos falando de comunhão, essa nos remete de fato a esse contexto da convivência da igreja. O que entrelaça aí esta unidade. O pastor Micaías traz aí 2 pontos que apontam para a comunhão, como o irmão colocou já no final, a questão do discipulado, mas ele aponta que o amor como a base disso tudo. E quando nós vamos olhar os evangelhos, o próprio ensino de Jesus é pautado nessa palavra, né? Pautado nesse conceito, não num conceito teórico do amor, mas no conceito prático da convivência, né? Ele diz isso aos próprios discípulos, que eles seriam chamados de seus discípulos se eles amassem uns aos outros. A condição de ser discípulo era amar uns aos outros. Olha que o peso que o Senhor deu ao amor, né? Não dá para poder você dizer que é discípulo de Jesus se você não ama o próximo. E aí 2 textos que foram colocados aí na lição, João capítulo 13 e o versículo 34, e 1 João capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8. Nesses 2 textos, João vai falar de como o Senhor pautou o amor como um mandamento, como uma ordenança, né? Você não tem a prerrogativa de não amar para que haja comunhão. E quando nós olhamos vamos analisar esse contexto do amar aqui, é um amor abnegado, né? É um amor onde você tem que se dar pelo próximo. Aliás, vem essa definição também aí dentro da lição, que é o amor de ter a condição de oferecer a sua vida pelo outro. Parece um desafio muito grande, e é claro que esse amor é só quando o próprio Jesus deixa claro. Esse amor, o apóstolo Paulo escrevendo sobre ele, fala que Deus derramou ele nos nossos corações. Se não houver de fato um derramamento desse amor, é impossível que o pratiquemos. E a verdade é que para a igreja ter uma comunhão, não pode ser uma comunhão que nós vamos olhar algumas cartas de Paulo escrevendo a algumas igrejas do seu tempo, onde o irmão até colocou aqui a questão daquela celebração da ceia, daquela comunhão, daquela koinonia. E a gente encontra uma das cartas de Paulo mostrando de um problema que tinha nessa comunhão, onde uns eram rejeitados em detrimento dos outros, não é isso? Os mais nobres chegavam e participavam da mesa, os mais humildes ficavam meio de longe observando, até chegar a oportunidade deles quando lhes era oferecida. Então, esse contexto de comunhão é complexo, né? A gente percebe que se a igreja não tiver o entendimento de que dentro da palavra de Deus e usando o conceito do amor, todos têm o mesmo tamanho, a mesma medida, todos têm que ser tratados da mesma forma, com a devida consideração, com a devida estima, né? E com a devida honra, nós poderíamos estar quebrando aqui o pacto da palavra amor. A igreja precisa ter essa consciência, que a base é o amor. E sim, sem dúvida nenhuma, como já bem colocado
pelo nosso irmão Alessandro aqui, a questão do para onde se arrasta essa questão do amor, que é a questão do discipulado, né? Discipulado não é 3 meses e acabou, está preparado, está pronto, você está formado em Deus. Agora você não tem mais nada para aprender. Se o discipulado significa aluno, pupilo, isso vai se prolongar por toda a vida, até que o Senhor nos leve para estar com Ele. Nós vamos estar em contínuo aprendizado, em contínuo desenvolvimento, em contínuo crescimento. É essa consciência que nós temos que ter quando estamos falando de discipulado. E a Bíblia nos orienta que nós temos lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus orientou que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, não é isso? E fazer discípulo, então, é ensinar, é instruir, é ser um exemplo de vida para poder ele também se desenvolver. Por último, irmão Alessandro, aqui nós temos o discipulado como também missão da igreja. O que o irmão pode falar para a gente, o discipulado não, a evangelização como terceira missão da igreja. Nós falamos já nessa aula, conversamos um pouco sobre a glorificação a Deus, conversamos um pouco sobre a comunhão entre os irmãos, e agora eu gostaria que o irmão falasse então um pouco sobre a evangelização como missão da igreja. Nós podemos também pensar um pouco sobre as definições. O pastor Micaías, ele até coloca, acho que é na aula 1, um pouco sobre algumas definições de missão. É claro, se nós pegarmos um dicionário ou um livro de missão, vai ter muitas definições. Inclusive aquele livro lá, Irresistível Chamado, que foi lançado aqui do SEAC, né? Quem não tem, adquira, ele vai trazer umas definições e pode também te auxiliar a subsidiar essa aula. Enfim, alguns missionários ele fazem uma diferença de missão para missões, né? Eles vão falar que missão é ensinar, é pregar, é disciplinar, enfim. E missões, ou seja, está no envio de missionário, né? Então, alguns missionários vão fazer essa diferenciação. E aqui, ele também coloca sobre missões transculturais, e algo muito interessante que eu não tinha percebido, eu amo estudar sobre missão, eu amo falar de Jesus para as pessoas, e ano passado, quando eu estava fazendo missão 2 lá no seminário, o professor ele chamou a atenção para algo que eu não tinha percebido, né? E ele falou sobre a missão transcultural. Ele fez uma pergunta para nós: o que vocês entendem sobre missão transcultural? Nós falamos o envio de um missionário para uma outra cultura, para um outro país. Ele fala: se eu falar para vocês que vocês podem fazer missão transcultural também aqui no Brasil, né? E eu fiquei pensando, os irmãos também da classe ficamos pensando. Ele falou: porque aqui do Brasil, quando você vai lá para o Nordeste, quando você vai para o Ribeirinho, ou quando você vai para alguma tribo indígena, você está indo para outra cultura. Então há essa missão transcultural também aqui no nosso país, né? E isso me fez pensar muito sobre esse assunto, né? Eu fiquei pensando, falei, é verdade, né? Porque se nós não entendemos como aqueles povos se comportam, nós não vamos conseguir trazer uma mensagem compatível que alcance os corações dele, né? O missionário ele faz isso, primeiro ele olha, ele analisa, para depois ele começar a trabalhar. E algo que nós estamos trabalhando na igreja esse ano é sobre os 8 segmentos menos evangelizados aqui no Brasil. E eu queria destacar para que os irmãos também orem, para que os irmãos também pesquisem e quem sabe você seja um vocacionado para essa área. O primeiro é os indígenas, depois vem os ribeirinhos, os sertanejos, foi o que nós trabalhamos no nosso último culto de missão, os ciganos, né? Dentro dos ciganos tem 3 classes, os calons são os mais populares e eu vi que é 0,1 a frequência dos missionários que atuam nessa. Então é uma área muito carente esses povos, o povo cigano. Tem os imigrantes me fez pensar num texto que está lá em Atos dos Apóstolos, inclusive minha professora de missão, ela trabalha bastante com imigrantes ali na região de São Bernardo. E eu estou sempre, às vezes, conversando com ela quando encontro ela ali no seminário. Mas eu fiquei pensando muito nesse texto, inclusive quando fala sobre isso. Que fala ali do dia do Pentecostes, Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 10. A Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, né?
Nós sabemos que a igreja de Roma não foi Paulo que fundou, ele tinha um desejo de ir para lá. E como que essa igreja foi fundada? A hipótese que se tem é desses aqui que se converteram no dia de Pentecostes, foram para lá e fundaram a igreja em Roma. E o que isso nos faz pensar? Que o nosso país, quando nós estudamos sobre os imigrantes, nós temos 40 nações aqui, contando. Dessas, a maioria são nações fechadas ao evangelho. São nações que nós não poderíamos entrar para evangelizar. Mas eles estão aqui. Isso nós vemos a mão de Deus nos proporcionando. E se nós ganharmos um desses para Jesus, ele pode ser um desses que vieram para cá e depois voltar para a sua pátria e falar, porque como ele é natural de lá, para ele entrar é mais fácil. Então isso nos faz pensar em trabalhar com os imigrantes. Temos também os deficientes auditivos e podemos falar em todas as classes, né? Porque a igreja ela é despreparada para esse. A igreja é a sociedade. Tem os quilombolas e tem os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então esses são os 8 segmentos menos evangelizados aqui na nossa nação, sendo que 2 deles são socioeconômico e 6 deles são sócios cultural. Então eu andei pensando muito nisso, que essa é uma grande missão que nós temos aqui no nosso Brasil também para realizar, né? Claro que devemos enviar missionários lá para fora, a nossa igreja é uma igreja missionária, mas também nós temos um campo muito grande aqui para poder evangelizar, se nós estudar cada um desses povos. Pois bem, irmão Alessandro, muito bem colocado esse contexto de evangelização, né? E que observação extremamente positiva, falando aqui da missão transcultural da igreja, né? Louvamos a Deus, porque somos uma igreja missionária, assim, né? Como o irmão bem colocou, temos o privilégio de ter aqui o Centro Avançado de Crescimento, já com o envio de muitos missionários a muitas nações, com uma consequência positiva de muitas pessoas terem aceitado o Senhor como Salvador em diversas nações. E, sem dúvida nenhuma, a igreja local, como ela é o tema desse trimestre, tem um papel fundamental, né, nesse sentido do investimento na obra missionária, seja ele intercessório e seja ele financeiro. Mas isso não a desobriga, em hipótese alguma, de, no cumprimento da sua missão, deixar de fazer a missão local, deixar de evangelizar a sua região, onde ela está plantada. Uma igreja ela só pode ter relevância e ela só tem importância se aonde ela estiver, ela atuar ou ela for importante ou relevante para a comunidade a qual ela está inserida. Senão ela perde o sentido de igreja, não é isso? Porque a igreja tem que estar cumprindo pelo menos esses 3 propósitos, os 3 propósitos ou essa sua missão, né? Bem colocado por você, diferenciação aí de missão e missões, que quando nós falamos em missões, vem sempre à mente das pessoas ou dos irmãos, de um modo geral, vem a palavra da missão transcultural, vem logo à mente a questão de pensar no contexto do envio de missionários para o campo, né? Claro que missão dá esse sentido de enviado, porque o sentido da palavra é esse, né? A missão é um papel que alguém recebe. Nós recebemos, de alguma forma, uma missão de Deus como igreja para poder cumprir essa missão aqui na Terra. E essa missão é cumprir os propósitos eternos de Deus. Quais são os propósitos eternos de Deus? Primeiro é que Ele seja glorificado. Segundo é que haja comunhão entre o povo de Deus na face da terra. Ele estabelece isso como um propósito para o próprio povo de Israel, sendo um símbolo da igreja no Velho Testamento, quando a igreja surge como igreja, iniciada por Jesus Cristo aqui na terra. A igreja tem esse papel fundamental de, a partir dali, comungar, né? Praticar a coinonia. Aliás, a força da igreja nos seus tempos primórdios era exatamente a comunhão, né? Tempos de perseguição, tempos de servir a Deus com muita dificuldade em função da luta contra o próprio império, da perseguição terrível contra a igreja, mas a coinonia deu força à igreja e fez com que ela evangelizasse o mundo da sua época, né? Todos aqueles, em função da comunhão, conseguiram cumprir a sua missão evangelizadora também. Então, a missão evangelizadora
colocando aqui esse tripé, né, dessas três dimensões da responsabilidade ou da missão da igreja, como colocado aqui na lição, nós precisamos, então, executar, exercer, fazer, cumprir-se, né? Então, no sentido da missão transcultural, hoje louvamos a Deus pelo privilégio que temos através dessa organização, desse departamento, né, o Centro Avançado de Crescimento, com uma demanda forte e atuante há 26 anos, de uma forma muito intensa, e também temos aí o trabalho da missão local. Sem dúvida nenhuma que a igreja não pode se prender única e exclusivamente também a evangelizar só as pessoas que ela tem essa condição de contato, como bem colocado pelo irmão. É preciso identificar aí os estrangeiros, é preciso identificar esses grupos, foi muito bem explanado, esses 8 grupos que estão dentro, talvez, da nossa própria nação, pode ser que estão até perto de nós e nós não estamos cumprindo aí o nosso papel evangelizador. E a orientação ou a determinação está na própria palavra de Deus, começando lá em Marcos 16, quando Jesus ordenou os discípulos que fossem, né, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Depois nós viemos em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, quando Jesus também orienta os discípulos para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações, ensinando-as, e aí não só ensinar, mas também batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele garante ali a presença contínua dele, né, até a consumação dos séculos. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, né, Jesus ordenando os discípulos para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ali a gente vê o contexto de tempo missionário, né? Porque ele não está falando que é um de cada vez, é tudo ao mesmo tempo, né? E aí a gente vê lá depois a igreja de Antioquia, lá em Atos 13, separando Paulo e Barnabé e os enviando a missões, e o propósito de Deus sendo cumprido. E a igreja nunca parou, até hoje esse propósito permanece. Então, aqueles que estão descrendo, desacreditando, desconfiando de que a igreja não tem força, não tem ímpeto, de que a igreja vai quebrar, de que a igreja vai... Ele está totalmente equivocado, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja continua cumprindo o seu papel de adoradora, continua cumprindo o seu papel na coinonia, na comunhão. A igreja só tem que fortificar cada vez mais isso, para ela não se tornar um clube religioso, uma instituição de amigos, de companheirismo. Não é esse o propósito. A comunhão aqui é um propósito, como o irmão muito bem explanou, de ajuda absoluta, de apoio total, de socorrer o que está necessitando, seja em que circunstância for, para que ele sobreviva, para que ele prossiga, para que ele vá à frente, para que ele continue levando a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da vida da igreja. Esse é o grande propósito. Eu acho que a igreja está cumprindo a sua missão. Não podemos esmorecer, não podemos fraquejar, não podemos voltar atrás. A igreja tem que continuar nessa caminhada, sabendo que o Senhor será conosco até o fim dos séculos. O irmão pode falar a respeito aí do quarto tópico, e já pode falar também o quarto e o quinto, fazendo aí o encerramento, falando como exemplo, né, da igreja primitiva e a relação entre essas três dimensões da missão da igreja, para concluir esses 2 tópicos. Eu olho para o quadro da igreja primitiva e eu vejo uma igreja em constante crescimento, inclusive até no dia de hoje tem muitas igrejas que estão crescendo, inclusive nós vemos a mão do Senhor também crescendo, muitas igrejas, quando eu acompanho algumas igrejas do nosso campo aí, os trabalhos evangelísticos, tudo isso eu vejo a ação e a mão de Deus que estão fazendo, né? Então eu vejo a igreja vivendo uma eterna adoração, porque eu costumo falar uma eterna adoração, porque nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade. E ela precisa, né, esse desenho aqui é muito interessante que ele colocou, que ela precisa viver nessa também comunhão,
porque a comunhão ela também será eterna lá no céu. E daí nós vamos à evangelização do mundo. E o título também do trimestre nos faz pensar que a igreja local, lugar de crescimento e serviço, ou seja, então é ali na igreja onde que nós adoramos, nós vivemos em comunhão e nós servimos a Deus, ou seja, então é ali que nós temos esse crescimento e não onde que entra a escola bíblica dominical, que é uma missão da igreja, um ensino. Ela nos proporciona esse crescimento na palavra de Deus, essa maturidade, essa compreensão, né, do que é o reino, o que nós precisamos fazer para o nosso Deus. Então, e ela nos dá estrutura. E também ela dá todo o suporte para aquele que é vocacionado, seja para a pastoral, seja para a de missão ou qualquer outra área. Então, a escola bíblica dominical, eu acho que ela é fundamental e ela dá esse crescimento na vida de cada irmão, obreiro, jovem, criança e por aí vai. E daí nós depois somos direcionados a atuar naquilo que o Senhor nos chamou. Pois bem, é isso aí. Estamos chegando aqui à parte final da nossa lição de número 3, fazendo essas reflexões. E como o pastor Micaías, comentarista desse trimestre, foi colocado aí pontos para que a igreja em grupo reflita sobre isso que está sendo discutido. E um dos pontos que ele coloca aqui é para nós pensarmos sobre as nossas diversas atividades da igreja, né? O que a gente tem percebido muito, às vezes, é o acúmulo de atividades que, às vezes, dão poucos resultados, porque ela perde o cumprimento de propósitos, né? Aqui nós falamos de um tripé muito importante que a igreja precisa cumprir, e é importante perceber se de repente a igreja não está lá carregada de atividades que não estão dando resultado. Deus está sendo adorado e glorificado? A comunhão está provocando resultado ou tem alguém ficando de fora do contexto da comunhão? As pessoas estão sendo evangelizadas, conduzidas ao conhecimento da palavra de Deus, convertendo-se a Cristo, confessando o Senhor como Salvador, sendo levadas através do discipulado, e o discipulado aqui não no contexto de dar uma revistinha, uma aula, mas no contexto de uma igreja abraçar um novo convertido, cuidar dele, acompanhar ele e levá-lo até o momento, até o tanque batismal e continuar desenvolvendo a sua fé. A igreja, no contexto das suas atividades, como ela tem agido, para poder ela não fossilizar, para ela não virar um clube religioso, para ela não virar um negócio só de crescimento parental, que tem um perigo muito grande. A igreja precisa ter a consciência do desenvolvimento, de busca dos perdidos, de busca daqueles que mais precisam da salvação, né? Falando dos pobres, dos mais pobres, né? Como colocado pelo irmão. Nós temos um contexto aqui de muitas das nossas congregações, como, por exemplo, a igreja que eu estou, que são igrejas inseridas, né, dentro das comunidades, dentro das periferias daqui da cidade, e que precisam, há uma necessidade muito intensa de um evangelismo muito mais aproximado, de um acompanhamento, né, da igreja bem próximo das pessoas, para que elas possam conhecer o Senhor de fato, para que elas possam ter acesso a uma igreja que a recebe, que é uma igreja que a apoia para ela desenvolver a sua fé, né? E aí ele faz uma pergunta no final: por que fazemos o que fazemos como igreja? Somos dirigidos pela missão ou pela tradição? Essa pergunta é uma pergunta para cada um refletir, né? Às vezes nós chegamos a um ponto em que a igreja vira um mero sistema religioso. É uma prática só de religião. Eu já fui e fiz minha parte, está pago, né? Eu não tenho mais agora que fazer mais nada. Isso não faz sentido no contexto de igreja, né? A igreja é viva, é um organismo vivo. Antes de ser uma organização, ela é um organismo vivo, atuante, né? Que precisa estar pujante no sentido da comunhão, da adoração e do evangelismo. Isso é que a caracteriza como igreja, né? Uma igreja que influencia a sua comunidade, que influencia os moradores, as pessoas próximas à igreja. As pessoas precisam ter uma referência, observando a igreja e vendo o que a igreja local ela está fazendo a diferença. Claro que aqui o ponto de vista colocado está tratando do contexto da igreja no seu âmbito como um todo. Todas as igrejas, a igreja invisível tem o papel de glorificar, manter a comunhão e evangelizar, né? Nós estamos falando aqui no sentido global da igreja,
porque nós recebemos isso como uma missão de Deus, de evangelizarmos o mundo. Recebemos essa missão de Deus de glorificar o seu nome. Recebemos essa missão de Deus de mantermos a comunhão uns com os outros. A igreja tem esse dever e esse papel. Então, eu passo ao irmão para poder fazer suas considerações finais. Essa pergunta que ficou, se fazemos o que fazemos, porque somos igreja por tradição, é de nos refletir, né? E analisar a nossa vida e as nossas congregações. Se nós estamos vivendo algo mecânico ou estamos fazendo. Então, minhas considerações finais ficam nessa questão. Nós analisarmos cada contexto, cada irmão que for assistir às aulas, se nós estamos vivendo aquela vida mecânica. Então, é sobre isso. Agradecemos aos professores, agradecemos a sua atenção. Muito obrigado, que esse material sirva de subsídio às referências aqui citadas, né? Guardando a importância de estar orientando aos alunos para voltar-se para o cumprimento desses propósitos, entendendo que é isso que Deus espera da sua igreja. Esperamos ter colaborado. Vamos orar fazendo uma oração final e concluir mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Pai Santo amado, louvamos o seu nome, somos gratos a Ti por esta oportunidade, pedimos a Tua bênção sobre a vida, Senhor, dos professores da Escola Bíblica Dominical, deles, ó Deus, sabedoria, conhecimento, entendimento, interpretação sábia da Tua palavra para que possam ministrar aos outros, preparando-os, edificando-os, fortalecendo-os, ó Deus, e que possamos estar cumprindo os propósitos estabelecidos pelo Senhor e pela Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.